Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Falando Cast, o podcast da Falando de Atendimento. Eu sou a Carol Mazzucato e aqui a gente conecta temas do atendimento, das vendas, da experiência do cliente e muito mais. E claro, estamos na casa da Implantar Telecom. Se você quer internet para sua casa, para sua empresa, 100% mineira, com suporte próprio, é aqui que você vai encontrar excelência nesse tema. E estou também nos estúdios em Play. Então, só vem com a gente, porque hoje vamos falar muito de vendas. Vamos descomplicar esse negócio que todo mundo fala que é difícil, mas não é nada. E eu tenho um super especialista aqui, vou deixar ele se apresentar. Daniel Morato, muito bem-vindo. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui no estúdio da Implay, aqui na Implantar. Eu falo que é a forma mais fácil da sua internet voar, só vem com a Implantar. Exatamente, isso aí. Então, Carol, eu gosto de me apresentar como um vendedor. É o que eu fiz a minha vida toda, desde os meus 15 anos de idade. Até os 14 eu tentei ser jogador, mas eu descobri que eu não era o Ronaldinho Gaúcho. Aí eu sou filho de pai e mãe vendedor, e você já viu, né? A gente aprende por duas formas: forte impacto emocional, repetição. A repetição lá foi muito forte. Sim. Vendedor, 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 vendedor. Aí pronto, comecei com 15 anos, furando sola de sapato, e tô até hoje. Agora a gente diferenciou um pouquinho, que eu entrei para esse mercado do conhecimento. Ou seja, onde a gente está rodando o Brasil todo, ajudando as empresas a performarem vendas, com seus times de vendas, com estratégias comerciais. Então eu falo que não é só teoria, e eu adoro a parte teórica. Eu falo que o conhecimento mais barato e disponível é a literatura, por exemplo. São os cursos, mas eu acredito que tem que ter a congruência. Então, antes de você falar, você tem que ter feito algo para poder. É aquilo, né? Eu sento na cadeira para estudar desde os meus 22 anos de idade. Eu Uhum. pago para poder estar em palestras, estar em Uhum. seminários, para que hoje eu possa subir no palco para ensinar. Então eu gosto desse fator congruência. Então, ao longo da minha trajetória, como vendedor, como representante comercial, um Uhum. empresário das vendas, então eu vim vendo muitas coisas, negociando com clientes, desde o cliente de pequeno porte até grandes distribuidores. Então a gente adquiriu uma bagagem muito forte. Tive a oportunidade de trabalhar com as principais indústrias do país, segmento de utilidade doméstica. Então eu acredito que eu cheguei num ponto que eu precisava trabalhar como se fosse um comandante. O que é esse comandante? Um líder para poder tirar o vendedor do anonimato. Eu falo que os profissionais de vendas são ilustres desconhecidos, mas eu falo que vendas é o coração de todo negócio. E o departamento de vendas geralmente é o que menos recebe investimento para capacitação e treinamento. Sendo que se esse coração para, já sabe, né? Tudo para, tudo para, já sei mesmo. Nossa, é cada coisa que a gente vê, porque o que a gente viveu muito tempo? Bem pegando aí gancho na sua história, as pessoas elas se formaram vendedores sozinhas, né? Muitos anos atrás. Hoje, é claro que a gente vê um movimento muito maior de treinamentos, de palestras, congressos, e ótimo, né? E que isso vai crescer cada vez mais, porque as pessoas precisam colocar forma profissional nessa arte de vender. Eu concordo que tem gente que nasceu e aí ótimo, só foi melhorando, né? Foi tipo, tem gente que se descobriu na venda e foi procurar ajuda, né? Então, como que você vê que uma abordagem de vendas vai ter sucesso por um vendedor, né? O que a gente começa aí pensar numa estrutura de venda, né? O que eu preciso ter para vender? Legal. Antes da gente chegar na abordagem, a gente tem que dar um passo anterior, né? Que é a pessoa entender com quem que ela vai falar. Porque eu vejo muitos profissionais falando para quem não quer escutar. Ou seja, você precisa definir o perfil do seu cliente ideal. Então, a partir do momento que eu entendo o perfil do meu cliente, e aí eu falo isso mais pro B2B, a Uhum. gente entrar no B2C, ou seja, de empresa para o consumidor final, então a gente vai falar de persona, ou seja, idade, o que faz, comportamentos, para a gente poder desenhar aquele que é o cliente mais propício para poder estar comprando, adquirindo o meu produto ou o meu serviço. Aí sim, baseado nesses dados e fatos, a gente consegue desenvolver uma abordagem
para poder fazer o quê? Para a gente poder atrair a atenção dessa pessoa. E a partir do momento que a gente atraiu, escuta o que eu tô te falando, meu amigo que tá assistindo aqui, minha amiga. A abordagem pegou a atenção do cliente, faz a pergunta interessante, escuta. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. 2 ouvidos. Pra gente escutar mais. Eu não tô falando pra você falar menos, mas você falar o que tem que ser falado na hora certa, no momento certo. Esse seria um dos erros que a gente vê, né? Que as pessoas, assim, às vezes fala desnecessariamente. Fala que uma coisa que não tem nada a ver com aquele contexto, né? E eu falo que tudo deveria ser feito como um grande pergunta e resposta. Porque quanto mais resposta você tem, mais pergunta assertiva você fez a sua mente produzir, né? O que que você vê aí que as pessoas ainda batem muito a cabeça? Putz, principalmente o lado da reclamação, né? O que tem de vendedor reclamando, e é interessante que nós estamos num dos melhores metros quadrados da face da Terra para poder falar de vendas, né? Uhum, É muita prosperidade que tem aqui. uhum, Então tem aquele ditado, né? A pessoa foi para um outro país, chegou lá no país lá, o vendedor de sandália, e aí olhou, puxa vida, só o pessoal só anda descalço. Não, patrão, não vamos montar a empresa aqui não. Nós vamos quebrar. Aí depois de uma semana ele mandou um outro. Aí o cara chegou lá e falou: "Nossa, mas manda, vamos migrar a fábrica para cá porque nós vamos vender para todo mundo. Ninguém tem chinelo aqui". Então tudo depende da visão. Eu uhum. falo que a reclamação é o grito infantil daquele cara ou daquela mulher que está querendo chamar atenção para alguém resolver o problema que não é dele, é obrigação de quem? De quem está vendendo. Uhum. A reclamação não paga boleto e mimimi não fecha pedido. Então eu vejo Sim. hoje que tem. Tá tendo esse delay aí, sabe, em equipes de vendas. Obviamente, isso vem de onde? Isso vem da liderança, reflexo da liderança. Sim. Então você pega uma liderança que não acompanha, que não desenvolve, e tá querendo, às vezes, cobrar o que nem capacitou, o que nem desenvolveu, ou que nem passou e entregou de ferramenta. Sim. E aí são duas pontas. Então eu tô falando aqui pro líder, pro empresário, que ele também tem a parcela de responsabilidade dentro desse negócio. E eu tô falando pro vendedor também. Uhum. Porque eu não conheço hoje, de forma lícita, uma profissão que permite você ter uma prosperidade financeira que não seja vendas. Uhum. Agora, se esse profissional ficar só dependendo da empresa, tá tudo errado. Como eu te É, falei, eu invisto desde os meus 22 anos de é, idade e não teve uma empresa que pagou um centavo no meu desenvolvimento. Agora, é o preço, né, Carol? é, A pessoa pode querer pagar o certíssimo. preço do sucesso ou pode querer ficar eternamente na zona do fracasso. Tenho um amigo, o Paulo, e ele fala: olha, não tem um único dia que eu não estudo. Não tem um único dia que eu não me envolvo em algum tema relacionado na minha especialidade. Porque um dia que eu fico sem ter contato com isso, eu tô deixando de ser profissional, tô deixando de Exatamente. dar uma entrega melhor, né? E você tocou aí no assunto, para mim, muito sério e muito importante, da questão da liderança. A liderança, eu vejo várias lideranças hoje. Você tá mais no B2B, mas, né, você tem contato com todo tipo de venda. Eu tô muito no varejo e eu vejo lideranças que foram jogadas, Sim. né? Porque você foi um bom funcionário, que você teve um bom resultado, você fez mais do que todo mundo. Uhum. Então, o jeito de eu te recompensar é te dando uma liderança, e na realidade é um fardo extremamente pesado Sim. para uma pessoa que não foi desenvolvida, uma pessoa que, tipo, nem sabia e nem queria ter uma equipe, falar com todo mundo, mas ela queria continuar fazendo bem o Claro. trabalho dela, né? E aí, assim, como que a gente consegue conciliar isso? Porque que eu penso? Como que você vai estabelecer um processo de vendas que seja eficiente? Porque eu vejo que essas lideranças colocam um processo de vendas que ele vai, Uhum. faz, Sim. sabe? É por isso que eu gosto de quando eu pego um trabalho, uma mentoria ou uma consultoria, eu trabalho no topo da pirâmide. Porque eu não acredito a gente trabalhar só base. A base ela vai ser irrigada, porque a mudança de mentalidade e de postura tem que vir lá de cima, Uhum. né? Dos donos, dos sócios. Então, isso tem que começar de cima para baixo. Com o quê? Mudança de comportamento. Uhum.
Porque, vamos ser sinceros, a gente nunca viveu uma era com tanto conteúdo disponível Sim. e com tantas pessoas que não sabem o que fazer com esse conteúdo. Então, por isso que a mudança de mentalidade tem que ser lá de cima, porque a liderança, ela é por exemplo. E não só isso, entrando até dentro da sua área, e você pode me corrigir se eu estiver errado, eu não acredito que tem um perfil ideal para vendas. Tem alguns que têm uma tendência a performar mais, Uhum. mas dependendo do que você vende, dependendo das atribuições, você pode desenvolver e pode ter um perfil que vai ser às vezes melhor do que às vezes um outro perfil. Ah, porque a pessoa comunica bem, ela é mais direta. Tá. Qual que é o tipo de venda que você tem? Porque se às vezes, dependendo da situação, se for uma venda mais técnica, poxa vida, se você pegar um cliente mais analítico para conversar com esse cara aqui que começa a usar gatilho mental, o cara vai falar, meu irmão, Uhum. tchau. Então, precisa ter isso muito bem alinhado. Por isso que é importante a gente começar com os donos, demonstrar toda a amplitude do processo, do projeto, para que a Uhum. gente possa fazer um trabalho desenvolvendo também as lideranças. Eu gosto muito dessa linha. É óbvio que nem toda empresa está aberta a isso e a Uhum. gente vai se adaptando. Mas eu acredito que isso aí, se as empresas entenderem que, na verdade, o nosso trabalho ele não entra como uma despesa e sim como um investimento, Sim. e o retorno, ele geralmente ele é garantido. Às vezes não monetário, porque tem coisas que são intangíveis. A Uhum. gente está fazendo um trabalho com uma empresa, com os líderes lá, e que não tem como colocar o dinheiro na empresa em si, não é aumentar a venda, não. Mas é diminuição do turnover, é engajamento de equipe. Então, são indicadores que também, às vezes, nem o próprio dono tem clareza, sabe? Uhum. Então, isso aí também a gente vai trabalhando para poder despertar essa consciência. E, obviamente, a pessoa, quando assumir o cargo de liderança, ela precisa se conhecer. É. Ela se conhecer para saber se Sim. isso é propício para ela ou não e se ela está disposta a desenvolver ou não. Porque tudo na vida nós somos moldáveis, o nosso cérebro ele se adapta, né, às, Exatamente. às, às diversas situações, desde que você se coloque em novos momentos, em novos locais para adquirir o conhecimento que você ainda não tem e aí entra com a Tudo flui, famosa né? sinapse, né? Exatamente. E o que que você vê, assim, de caminhos que os vendedores hoje possam seguir para ter sucesso, para ter resultado, para se encontrar, né? Porque eu vejo que as pessoas também estão numa era de muito imediatismo, Uhum. né? Mas assim, de bate pronto, né? O que que eu posso. Bom, vamos colocar aqui na ponta do lápis, né? Por onde começar? Nós estamos na era da dopamina, né? Onde a pessoa que tem uma automotivação aliado à disciplina, ela vai se diferenciar. Ou seja, e aí é um paradoxo, né? Porque tem muitos que falam que primeiro é a disciplina. Depende, porque se você não tiver realmente um motivo para, Hum, você não vai manter disciplina. sim. Então, por que que eu fiquei ao longo de mais de 20 anos com vendas? Porque eu tinha um motivo muito forte para eu me manter naquele cenário, e um cenário que inicialmente é um cenário pesado. É um cenário de você, poxa, imagina, eu com 15 anos, minha primeira comissão foi R$ 53,85, demorei 3 anos para ver o negócio começar a andar. É muita porta na cara, é muito não. Muito. Um menino chegando e fazendo a coisa. Então, assim, mas tinha um motivo que me colocava ali e que eu enxergava que eu poderia chegar a outros locais, Uhum. né? Então, tudo começa com sonho. Eu falo que o vendedor ele tem que ter a capacidade de sonhar. Uhum. Inclusive, isso é bíblico, né? Se a gente pegar a Sim. história de José mesmo, José, tudo começou com um sonho, né? Então, assim, se você tem esse sonho, agora, sonho sem meta e objetivo é só devaneio. É. Então, transformou isso em metas e objetivos, você começa a trabalhar em cima disso. Uhum. Então, uma pessoa que ela realmente tem a ambição, tem vontade, você não precisa de um PhD em vendas. Uhum. Você precisa de uma pessoa que tem uma vontade incansável. Uma pessoa que realmente, meu irmão, eu quero mudar de vida, eu vou mudar a vida da minha família. Eu acredito que essa pessoa, bem trabalhada, puxa, é um imparável. Eu sempre ouvi nessa minha trajetória de gestão de pessoas, tinha
uma pessoa que falava assim, nossa, quando ela ia escolher vendedor, sabe? Ele falava, tem uma diferença muito grande, Carol, entre quem precisa e entre quem realmente quer. É verdade. E aí eu falei assim, mas é isso que você olha quando você vai fazer a entrevista com um vendedor? E ele falou assim, sim. Ele falou, porque quem precisa, ele tem um tempo Uhum. para cumprir aquilo. Sim. Tem Quem pressa? tem pressa, quem definitivamente quer, não vai perder nenhum detalhe. Essa pessoa vai ser assim, um foguete a vida inteira, porque ela quer incansavelmente, né? Aquela pessoa que ela quer, ela conquista, depois ela quer outra coisa e ela vai. E isso eu acho que faz muito sentido. E eu queria que, assim, a sua percepção na venda B2B é, tem a necessidade de uma venda muito consultiva, né? Uhum. Tem uma diferenciação, assim, os vendedores, eles são realmente diferentes? Eles se preparam de forma diferente? Então, só para deixar a todo mundo na mesma página, o B2B é quando a gente está falando de empresa para empresa. Uhum. Geralmente tem muita modalidade, inclusive na representação comercial. É necessário uma preparação, até mesmo porque é o seguinte, imagina, eu vou visitar o cliente XYZ, eu fiz muito isso, sabe? Então eu vou ir no cliente novo. Eu entro no site dessa loja, eu vou procurar ir antes, passar lá para ver movimento, andar na loja para observar ponto de venda. Ponto de venda conversa com o cliente, ó, com o representante, com o vendedor. Por quê? Porque a hora que eu estiver na mesa com o comprador, é o comprador olhando o lado dele e buscando fazer o melhor negócio para a empresa. Aí eu preciso ter a capacidade de entender qual que é a necessidade, como que eu consigo entregar mais valor para esse comprador e resolver a vida dele. Eu falo que o representante ou o vendedor, ele não tem que ficar preocupado se o produto dele é o top das galáxias. Ele tem que saber o seguinte, ele gera lucro? Acabou. É gerar lucro. E aí o resto é ramificação. Uhum. Ou você vai resolver problema, ou você vai realizar sonho. Acabou. E obviamente que essa abordagem consultiva, ela faz parte do jogo, porque não é sobre a minha visão que estou vendendo, é sobre a necessidade do cliente. E a partir do momento que eu faço um primeiro negócio, eu preciso dar manutenção e ampliar a minha participação nesse cliente. Aonde que muitos profissionais pecam e eles ficam refém de preço, é que eles têm às vezes um ou dois produtos e vende só promoção. Eu sou totalmente contra a promoção. Uhum. Promoção você faz para todo mundo. Sim. Agora, vamos fazer uma negociação especial? Aí é diferente. É algo exclusivo, é algo personalizado. E é algo que você traz o quê? Comprometimento. Por isso que eu falo, quer buscar fidelizar cliente, que eu não acredito em cliente fiel, eu Uhum. acredito sim. Estamos Você juntos que tem a nessa. capacidade de fazer a gestão está sempre na mente do cliente. Isso. Se você não fez isso, falta de responsabilidade sua, Uhum. aí pisou na bola. Agora, direciona uma negociação personalizada, aumenta a quantidade de produto que você tem nesse cliente. Porque uma das piores coisas que o comprador tem para fazer é trocar fornecedor. Cara, imagina, ele tem lá 10 fornecedores. Um desses fornecedores tem 100 itens. O restante tem 2, 3 itens. Quem que ele vai trazer informação para poder fechar negócio? Para mim que tem 100 itens. Por quê? Porque ele descadastrar isso aqui para cadastrar de novo, isso é um parto para ele. Uhum. Então, se eu tenho mais participação, eu tenho mais base, fica menos espaço para o meu concorrente. Uhum. Nossa, Daniel, então é desse jeito? Gente, não estou aqui para romantizar a venda. Né? O concorrente bom é aquele que não vende para o meu cliente ou vende menos. Uhum. Então, a partir do momento que eu tenho mais participação, esse comprador ele vai fazer o seguinte: opa, tem isso aqui, ô Daniel, eu tô com essa e essa situação. Ele vai me dar a possibilidade da gente entrar numa negociação. Uhum. É óbvio que tudo é negociado e aí a gente entra numa outra esfera que não é só dar desconto, entendeu? E assim, eu acredito tanto no que você falou, porque eu vejo que quem tem que ser fiel somos nós, aquele cliente, Exato. né? Porque essa coisa de fidelidade, para mim, ela existe, mas ela tem outro sentido, né? Na hora do vamos ver. Muito mais por parte do vendedor do que do cliente ali.
E falando em negociação, eu vejo que as pessoas se precipitam muito e acabam não entendendo a negociação, que hora que ela acontece no processo de vendas. E eu vejo confundir muito com a questão do fechamento, eh, não saber direcionar as informações, porque aí teve erro lá quando estava levantando necessidade, e aí começa a não saber responder objeção. Uhum. Me conta aí, na visão do especialista, vamos descomplicar a negociação de uma venda. Legal. A venda e negociação é só uma etapa. Etapa de todo um pipeline, de todo um processo. Não adianta a gente querer atropelar. A venda, ela é considerada uma ciência, gente, porque é uma fórmula. Então, se você seguiu aquele passo a passo, não tem como dar erro. Agora, quando a gente chega no ponto de negociação, eu falo que não existe relação comercial sem ter antes uma relação pessoal. Por quê? Você não vai sentar para negociar com quem você não confia. Então, se você já chegou no ponto de estar numa mesa de negociação, você já tem algo que o dinheiro não compra, que é a confiança. Então, baseado em cima disso, é você ir o quê? Conduzindo e direcionando para fechamento. Obviamente que vai ter, em algum determinado ponto, ou não, vai ter o tal da famosa objeção. Só que como que você descobre a objeção? Fazendo a pergunta certa. Ou seja, cheguei já no ponto já de fechamento. Carol, então a gente já acordou que você precisa então, poxa, da mercadoria para a semana que vem. As quantidades são 1.200 peças. Já posso colocar para faturar essa semana? Ou seja, eu já estou te conduzindo para o Sim. fechamento. Eu não vou te perguntar, "Ah, no nosso pedido está confirmado?" Não, que é isso. Já vou te conduzir para o fechamento. Uhum. Ali você vai falar, então, Daniel, cara, esse valor e tal. Aí eu vou entendendo com você o que você está buscando de expectativa, e aí entra na situação. Aí você pode, às vezes, jogar um valor muito baixo, aí eu vou ter que trabalhar a, o contorno dessa objeção, elevando a consciência baseado em perguntas. Eu gosto de um negócio que eu sempre falo nos meus treinamentos e, às vezes, quando eu estou em palestra. O vendedor ele tem que utilizar mais interrogação e menos ponto final. Ou Isso. seja, perguntas. Nossa, exato. Perguntas, perguntas, mas não é a pergunta aleatória, era a pergunta intencional. Uhum. É a pergunta intencional. Poxa, ô Daniel, eu precisava de um desconto. Tá, Carol, só para eu entender, o que você tá pensando aí de valor? Eu preciso medir para saber do valor que eu te Referência. passei para o valor que você tá buscando. Qual que é a distância disso? Uhum. Cara, eu tenho margem de negociação para chegar naquilo que você passou? Se eu tenho margem de negociação, eu já vou chegar e falar, não, Carol, eu consigo esse valor? De forma alguma. Carol, olha, eu vou trabalhar em cima disso. Só me tira uma dúvida. Isso aqui, a gente já confirma o pedido? Se eu conseguir isso na empresa, eu já posso confirmar esse pedido? E outra coisa, baseado no que você me passou, você consegue aqui, em vez de 1.200, a gente consegue arredondar isso aqui para umas 1.600 peças? Porque parte do pressuposto seguinte: se você me pede algo e eu não consigo devolver na mesma proporção, não só de desconto, mas se eu não venho com uma solicitação, eu começo a perder credibilidade, porque você vai Sim. virar e falar, por que você não passou antes? É. Entende? Então eu parto do pressuposto que é via de mão dupla. Uhum. É obviamente que para isso tem todo um trabalho antes. Eu preciso conhecer o seu potencial, não só de venda, mas o seu potencial, inclusive, de pagamento. Uhum. Poxa, eu venho da representação comercial e ao longo desses 23 anos, eu tenho orgulho em falar o seguinte: já foram mais de 200 milhões de reais vendidos em produtos de ticket médio apenas R$ 4. Então, assim, é muito produto que foi vendido ao longo desse tempo. Muito. E sabe qual que é o maior legal disso tudo? Zero de inadimplência. Ou seja, não é somente Então, vender, aumentou. é Sim. vender
cada vez mais, melhor, Uhum. garantindo rentabilidade para a empresa, porque ela não tem filantropia no CNPJ nem no KNAI dela, Exato. Tem gerando alguns que eu acho que tem, lucro, não é possível. gerando lucro para o meu cliente e para Isso. mim também, que sou Sim, vendedor. sim. Opa, É, tá doido, eu sou a menor fatia do bolo, porque que eu tenho que ganhar. claro. Então, eu sempre parto desse pressuposto, que é o famoso método 3G que eu desenvolvi, que é o ganha, ganha, ganha. Todo mundo tem que ganhar. E muitos vendedores não se enxergam merecedores de ganhar. Ao ponto de, eu vou mexer na minha comissão, tira. Cara, tá tudo errado. Uhum. E aí você vê que é É um muito trabalho, comodismo além de mental. técnico, também comportamental. Sim, 100%. É um comodismo mental, né? Que bloqueia de você ganhar mais, É. né? De você prosperar, Exatamente. de trazer tudo isso. E agora eu quero, então, que você me conte deste livro que eu vou mostrar aqui. Quero que você conte como é que você consegue levar tudo isso, então, para as pessoas, Sim. né? Quem é de fato seu cliente? Então, né? Conta aqui pra gente, já que a gente estava fazendo esse exercício. E aí vou deixar aqui, ó, maravilhoso. Vou postar, Show de vou bola. super divulgar. Adorei meu presente, muito obrigada. Tamo Mas me junto. conta desse projeto, me conta tudo que foi pensado nisso e quero saber. Esse Conta projeto foi pra um gente. projeto muito legal e foi até uma surpresa para mim, porque, como eu te falei, em 2019 eu comecei a navegar nesse mercado do conhecimento, mas isso é algo que me desperta desejo desde lá de trás. Como eu falei, poxa, com 22 anos eu sentava para poder assistir palestra, né? Aos sábados, acho. Enquanto os meninos da minha idade estavam fazendo coisa mais interessante, eu estava assistindo palestra. E eu vi aquela galera lá no palco, eu falei, poxa vida, esses caras viajam. Pô, esses caras ganham bem e a galera ainda bate palma pra eles até de pé. Eu quero fazer esse negócio um dia. Eu vou fazer esse Que isso trem. funciona. E aí foi, né, muita coisa acontecendo. Então, puxa, falei, quem sabe, né, um dia. E aí eu sempre, pro meu desenvolvimento. E aí sabe um momento que você vira e fala, cara, por que não? E aí eu comecei e subi no palco e achei legal e consegui fluir. Falei, eu vou começar de forma intencional, profissionalizar isso. Uhum. E aí eu comecei a divulgar normal. Então eu tive a oportunidade de fazer uma conexão com o Bruno Bettini da Avantic. Então, um cara que me acolheu muito, abriu muitas portas e, cara, me fez a gentileza de me colocar como convidado especial dessa edição da coleção Foco Resultados do Propulsão em Vendas. Tem outros mais 20 colegas aí, especialistas também. E assim, por quê? Porque ele falou, cara, bicho, você é da verdade, velho. Você é do campo de batalha e tal. E dali, graças, né, muito às portas que o Bruno abriu, sou muito grato a ele. Aí veio conexão com o pessoal de São Paulo, Fadel Palestrantes, e aí a gente tá lá no casting deles. Então, eu vim aqui sentando, né, e estando nos treinamentos da JFV, né, o Jair também é um cara que eu gosto muito. E falei, poxa, um dia eu vou estar no palco desse cara, um dia eu estar no palco desse cara, e eu falo, poxa, você que está me assistindo que é vendedor, entenda uma coisa, tudo começa na comunicação. Então, tudo que você comunica, você pensa, você sente, se você sente, você acredita, acontece. Então, qualquer coisa, volta aí para você escutar de novo. Falou rápido. Não, volta aí e acessa de novo. Olha o poder da palavra. Eu falei, Verdade. um dia eu vou estar no palco. E esse ano eu falei, 2024 eu estarei no palco da JFV. 2024 chegou a convocação em fevereiro, dia 15 de fevereiro de 2025. Eu sou um dos palestrantes. Vou estar do lado dos maiores do Brasil. Fantásticos, fantásticos. Eu Então, já fui em vários. Adoro o Leandro Branquinho. Ele é, é fenomenal. vou estar com William ele. Caldas, então, nem se Não, fala. ele Eu é. sou uma fã de carteirinha. Tudo que aquele homem fala, ele fala com verdade, fala com sinceridade. E você tem esse mérito mesmo. Parabéns, porque eu acho que a gente não quer estar aqui só para ser profissional, para realizar o trabalho, para ganhar com isso, não. Mas a gente tem essa missão de levar Exato, esse conhecimento para as exato. pessoas, né? E você tem mentoria, você tem. Você falou que você tem mentoria, não é Sim, isso? sim. Aí tem a mentoria individual. Eu Uhum. estou fazendo
poucas individuais e focando mais em grupos. E tem também, viaja o Brasil todo com as palestras, Sim. tem a parte, às vezes, também de consultoria. Então, assim, eu Então, falo mas que assim, as pessoas para chegarem no Daniel, tipo, são empresas. empresas. Ah, O tá. meu, o meu cliente, aí que tá. Aí tem, hoje, o meu foco são as empresas. Mas eu já estou desenvolvendo o produto para o vendedor, que aí a gente começa a entrar no digital Uhum. dentro dos cursos. Então, o curso vai ser para falar com o vendedor, Sim. capacitar e desenvolver o vendedor. Agora, a gente pode estruturar processo comercial, que aí a gente Sim. entra na empresa e vai trabalhando todo esse processo de forma bem simples, bem descomplicada. Boa. Então, a ideia é atender todas as pontas. Uhum. Hoje eu estou mais com as mentorias e com as palestras. Sim. E já olhando também para poder capacitar. Agora, dentro dos eventos abertos, a gente capacita o vendedor, que aí a gente faz o briefing, vê quem que é o público que vai estar lá e já fala direcionado. Aham. E, Bacana. e além disso, também tem todo o conteúdo gratuito que a gente vai gerando, né? É. Instagram. E esse conteúdo que a gente está. O lance, Carol, é que a pessoa ela tem que estar de cabeça aberta. Sim. Se a pessoa ela estiver de cabeça aberta, com isso que a gente está falando aqui, cara, ela já muda o jogo dela. Porque ao longo desse tempo que a gente vai ficar aqui, se ela pegar uma coisa e colocar em prática, acabou. Ela já virou o Com jogo. certeza, isso aqui foi uma aula. Acabou. Isso Não, não aqui foi tem. uma aula, não tem assim, não tem nem erro. E conta aqui então para mim, faz assim um resumo então. Se a gente pensar, ó, você que está aí, que quer descomplicar a sua venda, né, quer ter uma negociação bacana, quer saber trabalhar esses pontos da venda, qual que seria a sua mensagem para essas Vamos pessoas? lá. Você precisa conhecer do produto e da empresa, isso é obrigação. Então a gente já passou dessa etapa. Então isso é obrigatório, isso é regra inegociável. Obviamente que você vai precisar entender qual que é o cliente que você tem maior facilidade. Exemplo meu, quando eu comecei em vendas, eu não fui no cliente grande, eu fui no cliente menor. Porque o cliente menor ia me dar o que? Mais acessibilidade e mais lucratividade. Por quê? Porque o cliente menor, ele às vezes ele está comprando de um distribuidor. Imagina eu como fabricante, então eu já estava no jogo. E dentro desse cliente menor, eu começava a ter previsibilidade de faturamento e começava nas possibilidades beliscar o cliente médio. E a partir do momento que eu ia fechando o cliente médio, aí eu também buscava o cliente grande, mas eu não era dependente do cliente grande. Então, um dos erros é você, às vezes, focar só em um tipo de cliente, às vezes o cliente que não vai ter acessibilidade nesse primeiro momento, e aí você perde muito tempo. Perde muito tempo, não tem resultado. Não tem resultado, provavelmente você vai ficar pelo caminho. Então, entenda qual que é o seu cliente ideal, entende o que que conecta com o seu negócio. Trabalhe em cima de um atendimento. O que que é o atender? É você estar aberto a entregar o seu melhor. É o servir. E se a gente parar para servir falar de servir é um negócio muito louco, né? Porque Uhum. quando a gente nasce, o nosso nome quem dá é outra pessoa. Aí a gente vira adolescente, a gente interessa por outra pessoa. Quando a gente fica doente, quem cuida da gente é outra pessoa. E até no dia do nosso velório, quem vai carregar o nosso caixão é outra pessoa. E aquele que criou o céu e a terra, ele deu seu único filho para salvar a vida de outras pessoas. Eu, você. É servir. Isso é servir. Sim. Então, quer ter sucesso nesse negócio? Atendimento. Você me corrige se eu estiver errado. É você Certíssimo. servir. É você servir de quê? De opções, de N situações de solução, entender qual que é a necessidade desse cliente. A partir disso, você vai trabalhar o quê? Sua gestão de carteira. Obviamente que nisso está incluso o que é a prospecção. Uhum. Daniel, mas prospectar não deveria ser o primeiro? É, mas eu só inverti a ordem, não vai alterar o resultado final, porque senão você vai embora, senão eu vou começar pela parte chata. Agora, prospectar é o ato que você vai começar e nunca mais parar, meu amigo. Uhum. Nunca mais parar. Você precisa jogar gente nova no seu funil. Feito isso, se você está fazendo gestão, você vai ter cliente novo, você vai ter cliente ativo e cliente inativo. Trabalha o seu cliente inativo, porque ele está comprando, às vezes, na outra empresa que não é a sua, e vai trabalhando o cliente ativo para você vender mais produtos, para você vender o produto mais caro. Muitos profissionais não vendem produto maior, tem medo de vender. Ah, o produto é caro. Caro para quem? Pô, você está aqui no seu portfólio, é porque foi feito em estudos. Foi feito em estudos, só tem que oferecer. Então,
É, feito isso tudo, então a gente já falou de atendimento, a gente falou já de perfil de cliente ideal, a gente falou de entender a situação e a necessidade do cliente. Ótimo. Aí você vai o quê? Passar para negociação. Se passou para negociação, agora qual que é o ponto? Você entregar uma experiência memorável e garantir o sucesso desse cliente. A pessoa que faz essas 5 etapas, meu irmão, mas E explode de continua, né? vender. E Aí acabou. continua, né? Porque esse negócio não acaba Não nunca, né? acaba. Isso que as pessoas precisam entender É isso. também. É um ciclo contínuo. Virtuoso, né? Exatamente. Super É virtuoso. virtuoso. É verdade, é real. E por isso que eu falo que o sucesso do cliente ele não é o mais importante, mas é um dos mais importantes. Por Sim. quê? Porque esse cliente satisfeito com o que você faz, você dando todo o suporte para ele aproveitar ao máximo o seu produto ou serviço, você está arrumando aqui mais um vendedor. Uhum. Porque ele vai vender para você, ele vai trazer novos clientes. E sem contar que esse cliente ele vai comprar de novo, reduzindo o que o custo de aquisição desse cliente, que é o famoso Sim. CAC, e aumentando o LTV, que é o tempo de vida do cliente com você, Uhum. que é aí que está o ouro. É aí que É. está a geração de lucro. E os profissionais não olham nisso. O detalhe, Carol, é porque a turma está querendo muito imediatismo. A gente falou, né, da era Falamos dopamina. disso. E não tem almoço grátis. A coisa, né? Você não vai plantar hoje um pé de limão e na semana que vem ele vai. Não vai, tem um tempo de maturação. Sim. Você pega a história do bambu chinês, eu gosto muito. A gente planta o bambu chinês, ele demora 5 anos para brotar. Quem não tem esse entendimento, ele acha que não deu certo, morreu. Não, ele está crescendo para baixo. Porque no primeiro ano dele, ele atinge 25 metros de altura. Ou seja, para você crescer, você vai ter que estar com base forte. Não é da noite pro dia. E muito conhecimento. É isso E aí. muito conhecimento. Nossa, que papo maravilhoso. Super te agradeço. Eu quero saber onde que as pessoas te encontram. Eu vou deixar na descrição desse episódio nosso, mas assim, quais são suas redes? Conta aí como as pessoas te encontram. A mais fácil hoje é no Instagram, Né? Daniel Morato Oficial. Vai ser uma honra ter você lá. Poxa, eu quero te ajudar, te guiar, né, dentro da sua jornada. Independente se você está começando agora com venda, se você já é vendedor experiente ou não. Eu falo que nem tudo é tão bom que não possa melhorar e que você que está começando agora, você às vezes precisa de alguém que, poxa, vai te dar aquele gás. Alguém que já passou por essa jornada. Muito prazer, eu já furei muita sola de sapato, eu sei o que você vive, o que você passa, então conta comigo, É vai ser isso uma honra aí. ter você lá. É isso aí. Ô, Daniel, olha, eu quero te agradecer por esse bate-papo fantástico. Volte mais vezes, Opa, se né, chamar gente? eu venho Com mesmo, já certeza tô em que na casa minha aqui. cabeça, Oh, todo episódio eu fico assim com a minha cabeça a mil, eu falo, nossa, mas aí a gente pode falar disso, pode falar daquilo, já dá outro episódio. nu, É ou isso não aqui é? eu tenho prosa para mais de metro. Com certeza. Olha, eu te agradeço muito, tá? E desejo, assim, sucesso próspero para você sempre. Sucesso para nós, Com sempre. certeza. Obrigada. Valeu. E você que esteve ligado aqui com a gente, curte, comenta, compartilha, deixa seu comentário, sua sugestão, é muito bem-vinda. E eu quero você aqui. Então, muito obrigada por participar de mais um Falando Cast, sempre com Implantar Telecom, dos estúdios em Play. Até a próxima.